Vamos lá. Qualquer análise séria do mercado de criptomoedas é uma análise em conjunto de três fatores. Primeiro, o cenário macroeconômico. Segundo, os fundamentos individuais de cada um dos ativos. E terceiro, análise gráfica de preços. E aqui nesse vídeo eu vou passar por três aspectos. Primeiro de tudo, vamos começar pelo gráfico de preços do Bitcoin. Há aproximadamente um mês, o preço do Bitcoin vem oscilando em torno dessa linha azul, que é a média de 9 períodos, na região dos 20 mil dólares. Passa um pouquinho, cai um pouquinho, mas ele está em torno dos 20 mil dólares. No dia de hoje, ele está testando esse suporte e caso ele perca e também caso o cenário macro se complique ainda mais, a gente pode experimentar o próximo suporte que está na casa dos 14.600 dólares. Quais são os fatos macros mais relevantes para os próximos dias? Nessa semana, no dia 13/7, na quarta-feira, a gente vai ter o relatório de inflação nos Estados Unidos. Se a pressão inflacionária se mostrar maior do que o esperado, esse é um prenúncio de que na reunião da taxa de juros que deve ocorrer no final do mês, nos dias 26 e 27 de julho, a gente pode ter um aumento ainda mais acentuado dos juros. Por outro lado, se houver um arrefecimento da pressão inflacionária, a gente tende a ter um aumento de juros mais brando, o que ensejaria um otimismo para o mercado e aí sim a gente tende a se manter estável acima dos 20 mil. Mas mesmo nesse cenário, alguns ativos vêm performando bem, com destaque para esse que eu vou te mostrar agora, que é o gráfico da AVE no par Bitcoin. Você vê que o preço da AVE está pairando bem acima da média de 9, que é a linha azul, e também acima da média de 50, que é essa linha amarela. Nos últimos dias, a AVE valorizou aproximadamente 30% em relação ao preço do Bitcoin. E você já vai entender o que está por trás desse aumento. E você vai ver que esse aumento não é um voo de galinha. Tudo indica que é um prenúncio de uma movimentação de preços ainda maior. Mas antes de partir para outras informações, deixa eu ver contigo aqui mais um último gráfico. Esse aqui é o gráfico de preços do Ethereum no par Bitcoin. Então você vê que de um lado a gente tem ativos como a AVE que estão performando melhor do que o Bitcoin e por outro lado, no curtíssimo prazo, a gente tem ativos que estão performando pior do que o Bitcoin. Mas tudo indica que Ethereum vai retomar o movimento de alta em relação ao Bitcoin, porque essa é a tendência primária já de alguns anos para cá, o Ethereum valorizar o preço em relação ao Bitcoin. E um detalhe, antes de eu passar para outras informações, caso você queira ter acesso a essa plataforma que eu estou utilizando aqui para analisar os gráficos, e aqui eu também posso acompanhar notícias, dados on-chain e fazer uma série de outras operações, eu vou deixar um link aqui na descrição para você ter acesso gratuito por 30 dias a Vector, que é essa plataforma aqui que eu estou utilizando, tá legal? Mas agora eu quero te mostrar alguns outros gráficos para que você tenha uma noção da conjuntura que o mercado cripto está tomando. Esses gráficos aqui foram extraídos de um report da Chain Analysis. É um report bem extenso, mas eu vou me concentrar aqui em apenas alguns recortes. Bom, esse gráfico aqui, ele te mostra a participação das transações por tipo de moeda. Então a gente observa claramente por esse gráfico que as transações em Bitcoin e outras altcoins também, elas estão perdendo participação ao longo do tempo. Por outro lado, a gente tem visto a participação cada vez maior de transações, como você pode ver aqui nessa região cor-de-rosa, de moedas que permitem a funcionalidade de contratos inteligentes. A gente vê esse aumento da participação nessa região rosa e também nessa região azul aqui, que é relativa às stablecoins, que também são amplamente utilizadas em protocolos de DeFi e em smart contracts, ok? Com esse gráfico aqui, a gente vê uma mudança no perfil das transações e a gente observa que as moedas que são mais transacionadas são aquelas que oferecem de algum modo alguma utilidade
para os usuários. E vamos aprofundar aqui um pouquinho para você entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Essa outra imagem aqui, ela mostra para a gente um raio-x muito claro do número de transações por tipos de serviços, com destaque para infraestrutura, mas também NFTs e token de smart contracts, entre outros como, por exemplo, DAOs e DEX. DAOs são organizações descentralizadas autônomas e DEX são corretoras descentralizadas. E avançando aqui, depois a gente vai conectar todos esses pontos, a gente vê que em que pese, no curtíssimo prazo, o preço do Ethereum está se apreciando em relação ao Bitcoin, não é de agora que a gente vê uma tendência de valorização do preço do Ethereum em relação ao Bitcoin. Isso vai muito em linha com esse perfil das transações que estão ocorrendo aqui, ok? Outra imagem que dá também para a gente uma noção dessa conjuntura que o mercado cripto está formando é essa, que mostra o aumento da participação das corretoras descentralizadas em relação às corretoras centralizadas. E em acréscimo, a gente também pode deixar registrado que nos últimos meses, em que pese essa situação de dificuldade de solvência de alguns protocolos, como Celsius, por exemplo, a gente está vendo um aumento no valor enviado para protocolos de lending. E se você acompanha aqui o canal, você não está surpreso em saber que o protocolo que mais tem recebido valor, que mais tem aumentado a sua participação de mercado, é esse aqui, a Aave. E caso você não tenha visto, eu gravei um tutorial completo de como que você utiliza o protocolo da Aave, por exemplo, fazendo empréstimos. Inclusive, nos últimos dias foi feita uma proposta na comunidade da Aave para a criação de uma stablecoin, a GO. GO, GWO, que é a simplificação de Ghost, que é fantasma. Aave também significa fantasma, caso você já tenha notado o logo desse protocolo. Aave é fantasma em finlandês. E, obviamente, esse vídeo aqui não é uma recomendação de Aave nem de qualquer outro ativo. Eu quero te mostrar com esse vídeo que para que você seja lucrativo no mercado de cripto, você tem que aprender a fazer uma análise completa, tanto do cenário macro, como a gente já está cansado de saber, inflação, taxa de juros impactam diretamente o mercado cripto. Porém, quando a gente consegue entender qual a conjuntura de determinado setor e quais os fundamentos de cada um dos ativos, a gente pode ver que mesmo alguns ativos estarem performando pior do que o Bitcoin, a gente consegue achar alguns que estão performando ainda melhor. Isso aqui é apenas um exemplo, existem vários outros ativos que têm um comportamento semelhante. E também é um pouco daquela coisa, follow the money, siga o dinheiro. Quando você vê onde os investidores estão aportando seu capital, significa que é ali que estão sendo desenvolvidas uma série de aplicações, e quando você entende essa conjuntura e, por consequência, quais os rumos o mercado está tomando e quais os projetos estão mais bem preparados, mais capitalizados e desenvolvendo soluções para se preparar para esse novo momento do mercado, bom, essa é a receita para você identificar hoje aquelas moedas que vão configurar entre as top 10 amanhã, num futuro próximo, tá legal? E para encerrar o vídeo com mais dois gráficos otimistas, deixa eu te mostrar dois gráficos que eu já mostrei até em vídeos anteriores. Esse aqui é o múltiplo de pool. Repare que sempre que a gente tem essa bolinha aqui, esse círculo azul, isso corresponde a um fundo de mercado. Aqui a gente tem a linha de preços do Bitcoin no par dólar. Bom, sempre que o múltiplo de pool chega nesse fundo, a gente tem aqui um fundo correspondente de preços, ou seja, depois de um fundo a gente tende a ter uma pernada de alta. Aqui, mais um fundo, mais uma pernada de alta. Aqui, mais um fundo, mais uma pernada de alta. Aqui, mais um fundo, mais uma pernada de alta. E onde que nós estamos agora? Outro indicador que aponta no mesmo sentido é o MVRV Z-Score. Fundo, pernada de alta. Fundo, pernada de alta. Fundo do indicador, fundo de preços, pernada de alta. Fundo do indicador, fundo de preços, pernada de alta. E onde nós estamos agora? E é interessante notar que mesmo nesse momento de fundo,
muitos projetos estão mais capitalizados do que nunca, estão desenvolvendo soluções e muito mais preparados para entregar valor. E, portanto, quando o mercado cripto retomar sua trajetória de alta, a gente tende a ter vários projetos explodindo de valor, que são justamente aqueles projetos que nesse momento não estão nos holofotes, mas que estão trabalhando, criando, desenvolvendo e fortalecendo a sua estrutura, desde a sua governança quanto também o seu diferencial tecnológico. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.